Cá estou, como vocês pediram. Eu não sei pra onde olhar, porque eu não tô acostumada a gravar com o telefone deitado, sempre em pé. Pra quem não me conhece, eu sou a Rai. Conto hoje com 70 mil seguidores, um pouquinho mais no Instagram. Já sou conhecida por lá. Vivo em Portugal há 3 anos com a minha família, meu marido e meus 2 filhos. E lá o pessoal me pede muito pra vir pra cá, pra migrar também, pra criar conteúdo também pro YouTube. E cá estou eu atendendo o pedido de vocês. Agora, por quê? O que falar aqui, né? Vamos falar nesse canal sobre as minhas experiências, expectativas e sonhos, que tá lá na minha bio do Instagram. Coisas que eu já divido com vocês lá. Só que tem assuntos, né? E tem coisas que vocês querem mais detalhadas, enfim. E também aqui fica uma forma registrada de um vídeo maior, em que eu posso dividir com vocês todas as minhas experiências. Eu não sei nem pra onde olhar, gente. Eu acho que eu tenho que ir pra esse ponto verde. Dá nervoso. Não consigo. Então eu vou agora dividir minhas experiências com vocês, com um canal maior, com vídeos mais longos, de pelo menos aí até 20 minutos. Conto agora com 1 minuto e 20. E vamos começar pelo começo. A decisão. Como foi a decisão de sair do Brasil, de viver num outro país? Por que Portugal? Essas são perguntas que eu recebo com frequência lá na outra rede e vou dividir com vocês aqui agora. Tudo começou quando eu me casei. Eu, na verdade, eu nunca tive vontade de sair do Brasil. Eu sou muito brasileira, eu gosto muito do Brasil. E eu gosto de praia, eu gosto de calor, eu gosto de churrasco com família, eu gosto de estar com amigos, eu gosto de raízes. Eu sou muito presa à minha raiz. Mas eu me casei com um filho de português, que migrou para o Brasil. Lá teve meu marido, conheceu a minha sogra, que era filha de portuguesa também, aqui da região do norte, da Trofa. A avó materna do meu marido migrou para o Brasil, assim como o pai dele de Viana do Castelo também migrou para o Brasil. Num evento desses de encontros de imigrantes portugueses, eles se conheceram, se casaram e eis que existe o meu marido. Eu me casei, vou fazer 10 anos de casada, eu acho que essa semana que vem. E viemos para Portugal em lua de mel. Temos família na Trofa. Até hoje os primos vivem na Trofa. E nós viemos passear em lua de mel. Passamos aqui em Portugal uns 20 e poucos dias, quase um mês na casa dos primos. Conhecemos Portugal de ponta a ponta. E desde que a gente esteve aqui a primeira vez, o meu marido, ele já dizia, vamos morar aqui, vamos morar aqui, vamos morar aqui. Nunca foi minha intenção. Eu, na época, ainda estava estudando para a Ordem dos Advogados do Brasil, para poder advogar, que era o meu grande sonho, advogar. Estava grávida já. E eu tinha aquela ideia de que eu ia advogar, de que eu ia fazer minha carreira no Brasil, não tinha por que viver em Portugal, né? E eu passava, não, é muito lindo, mas por que viver aqui? Eu vou viver no meu país, né? Exercer a minha profissão, que eu dediquei anos para exercer. E ele, não, um dia a gente vai vir, um dia a gente vai vir. Aquela coisa de recém-casado, o filho ainda não tinha nascido, tá tudo muito no começo. E eu lembro que a gente ia ao supermercado e ele falava assim, olha, aqui tem sucrilhos, você adora sucrilho. Olha, aqui tem leite condensado, você adora leite condensado. Tudo que eu gostava e ele via no mercado, ele, ó, tá vendo, aqui tem. E eu assim, tá, mas não tenho direito, né? Eu quero advogar. E tinha aquela expectativa de realizar aquele sonho de advogar ainda no Brasil. Depois, anos se passaram, voltamos pro Brasil e as coisas foram correndo. Eu advoguei, comecei a trabalhar na minha área, meu filho já tinha 1 ano e pouquinho, foi quando eu comecei a trabalhar na minha área. Trabalhei até ele ter os 3 para 4 anos. Foi quando ele fez 4, eu engravidei da minha segunda filha. E tudo isso que a gente foi vivendo ali naqueles anos, a gente começa a ver, né? Primeiro veio a frustração com a carreira, de não ser remunerada de forma que eu pudesse trabalhar, porque o que eu ganhava no trabalho não compensava pagar uma escola particular integral para o meu filho, não tinha condição de fazer isso, não valia a pena. Quando você põe na ponta do lápis, você diz, eu tô trabalhando para pagar a escola, para delegar a educação do meu filho, para dar a alguém o direito, o dever de educar meu filho enquanto eu tô trabalhando. Não faz o menor sentido, né? Enfim, então
Por questões financeiras, meu marido já estava bem estabilizado no trabalho. Isso também são outras questões que a gente depois pode abordar também, se vocês quiserem contar mais dessa história nossa de laboral no Brasil, de trabalho no Brasil. E eu larguei já o direito no Brasil para poder ficar com meu filho, porque a conta não fechava, né? E meu marido podia assumir as contas, enfim. Só que era comércio, então tinha mês que meu marido estava muito bem e tinha mês que não estava. Tinha mês que ele comprava um compasse e no mês seguinte não tinha dinheiro para pagar combustível porque tinha que pagar o financiamento do compasse. Então, assim, era uma vida em que a gente ficava aqui na linha. Aí, quando melhorava um pouquinho, a gente subia. Mas não subia para quando o mês fosse ruim a gente se manter aqui ou aqui. Não, a gente subia. Aí, quando outro mês era ruim, a gente descia. Eu só queria ficar aqui. E aqui já não tava ficando o negócio. Era assim, caía de novo. Aí voltava para cá e subia. E isso é um desgaste emocional muito grande. Principalmente para a pessoa que foi criada pela classe média brasileira. Foi o meu caso. Né? Eu estudei a vida inteira em colégio particular, com muito sacrifício dos meus pais. Eu vivi num condomínio fechado, com muito sacrifício dos meus pais, da minha mãe principalmente, meus pais são separados e ela que vivia com a gente na casa, que sustentava a casa. Então, assim, a gente vivia um padrão de vida dos nossos amigos, que tinham um padrão para viver naquele condomínio, para estudar naquela escola, e a gente não conseguia acompanhar. Por mais que eu estudasse num bom colégio, no São Vicente de Paulo, eu não tinha condições de bancar, de estar com aquelas minhas amigas ali. Eu não tenho nenhuma amiga da época de escola que conviva comigo até hoje. Porque chega uma hora que, vamos passear. Aí você vai. Aí, tudo que você tinha para aquele mês acabou. E elas continuam saindo o mês inteiro. Uma vez me chamaram pra passar o final de semana em Angra, na casa de uma delas. Eu fui, radona, vou pra Angra. Ui, chiquérrima, linda. Vou pra Angra. Vamos fazer compra, vamos fazer churrasco. Aí eu já estava na época de faculdade, né? Mas a gente ainda tinha um contato, uma amizade, um carinho. Cara, quando foi passando no mercado, estou pensando que era vodka Smirnoff. Não, amor, era só Absolute. Absolute picanha. Eu falei, que é isso? Que é isso? Dividimos a conta. Paguei, né, a minha parte. Mas tudo que eu tinha foi naquele final de semana. Todos os outros finais de semana, elas saíam e eu fiquei em casa. Porque eu não tinha mais dinheiro pra isso, né? Então, assim, acompanhar, por mais que você se mate de trabalhar no Brasil para dar ao seu filho uma boa educação, ele não vai acompanhar os amiguinhos dele, porque eu não tinha. Então tinha mês que a gente, agora eu posso colocar ele no judô, numa natação. Aí daqui a pouco, peraí que eu não sei como é que eu vou pagar a escola esse mês. Isso estava consumindo a gente de uma tal forma que já não dava mais. Aí veio pandemia, comércio, a gente vivendo do comércio. Passamos ali 90 dias presos em casa, com nossa única fonte de renda, a loja do meu marido, fechada. Mas aqui também tem um testemunho, porque eu me lembro dele, ele não ficou nervoso, ele ficou bem, o importante é a gente estar bem. Se é pra fechar, vamos fechar. Se é pra estar em casa, vamos ficar, não tem o que fazer, enfim. E ele se ocupava, ele fazia comida todo dia, a gente engordou horrores, ele fazia lasanha, e ele fazia brownie todo dia, e ele fazia bolo, ele fazia torta, ele se ocupava o tempo inteiro para não pensar. A gente chegou a pagar conta com cartão de crédito, e cartão de crédito com outro cartão de crédito. Até que chegou ao ponto de pegar a máquina na loja, eu lembro dele na loja, pegar a máquina do cartão, passar o cartão todo dele ali para receber o dinheiro da operadora e pagar a conta. Aquilo sufocava. E nos poucos momentos em que ele parava, aí sim, ele não chegava a chorar, mas eu via ele cair, assim. Eu falava assim, mas a minha fé em Deus era tão grande que uma vez eu entrei no chuveiro, coloquei aquela música, Pai, meu pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim,
que seja feito assim. E eu cantava essa música no banho, chorando, chorando, chorando. Eu não podia chorar na frente dele, porque a mulher é o alicerce da casa, né? A gente tem que dar força pra ele. Mas ali eu chorei e veio no meu coração uma certeza muito grande. De que quando tudo reabrisse, ele ia ganhar dinheiro. Eu falei pra ele assim, olha, vamos pensar com a cabeça? Você trabalha com decoração. A hora que você abrir, ninguém vai poder viajar. Ninguém vai poder viajar. A hora que abrir, a hora que flexibilizar, ninguém vai viajar. Ou seja, quem guardou dinheiro pra viagem não vai viajar. Vai reformar a casa. E não deu outra. Então ele vendeu muito bem. Aí na época, a gente sentou e conversou, olha, vendi muito bem, graças a Deus botei as contas em ordem, tudo em ordem, tudo direitinho. Das duas, uma. Ou a gente guarda esse dinheiro, espera uma eventual segunda onda e a gente fica com o burro na sombra, ou a gente abre outra loja, pra dar um passo à frente. Pra gente daqui e de repente vir pra cá, e se não ficar legal a gente vem pra cá, né? Ou então se manter aqui. Aí eu falei, não, abre outra loja. Ele, então eu vou abrir outra loja, você fica nessa loja. Eu falei, ok. E assim foi feito. Abrimos uma segunda loja e, graças a Deus, desde que a gente abriu, ela sempre se pagou. Desde o primeiro mês. A gente só investiu o dinheiro que ele tinha, né, conseguido. Abrimos a segunda loja, que era de pijama e roupa de cama e banho para criança. E tinha pijama para adulto também, mas era roupa de cama e banho só para criança. E tudo de primeira, tudo escolhido por mim, pessoalmente. Enfim, foi uma fase muito legal também. E então a loja sempre se pagou, né? Eu não precisava injetar mais. Então, se a minha loja se pagava ali no início e a dele pagava as contas, estava legal. Até que chegou um ponto, mas os meses foram se passando, né? Aí eu já tava com 2 filhos, né? Os 2 em colégio particular. Para eu trabalhar, eu precisava ter alguém na minha casa para ficar com os meus filhos enquanto eu não estivesse em casa. E aí as contas vão chegando. Acho que eu me perdi, que eu parei pra olhar o horário. 12 minutos, tá? Vamos lá. Vou tentar fazer de 25 minutos no máximo. Mas ao mesmo tempo, gente, paralelo a isso, é importante também frisar que a gente tinha uma vida muito limitada por conta da segurança do Rio de Janeiro. A gente nunca sofreu nenhum tipo de assalto ou violência no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas só de acontecer com os outros, a gente tinha medo. Então, assim, eu não dirigi desde que meu filho nasceu. Meu primeiro filho nasceu e eu não dirigia. Passei 7 anos sem dirigir. Eu só voltei a dirigir quando eu vim em Portugal. Porque eu tinha muito medo de assalto. Levarem o carro e meu filho dentro. Então, eu não dirigia com meu filho no carro. Passei 7 anos sem dirigir. Que ele veio pra cá com 7, né? Agora tá com 10. Então é uma vida muito limitada. Ah, tem um casamento pra ir no Rio. A gente é de Niterói. Vamos pra casamento no Rio. Pô, mas vai ter que pegar a linha amarela essa hora de madrugada, não sei o quê. Então, vamos dormir na minha irmã. Né? Ou então não vamos. Então a gente tinha muito esse receio, né? Essa liberdade. Uma vez, o meu filho, ali um pouco, já paralelo ali, né? A nossa decisão definitiva de vir. Minha, porque o meu marido sempre teve. O meu filho perguntou assim, mãe, quando é que eu vou pra escola sozinho? Porque era uma reta, né? A gente morava ali em Caraí, estava no São Vicente de Paulo, então era só uma reta, descia a Moreira da César inteira. E quando que eu vou pra escola sozinha? Eu olhei pra cara dele, mas nunca, eu não consigo imaginar você sozinho indo pra escola, não dá. Não me sinto segura pra isso. Então, também é uma coisa que pegava. Então, assim, financeiramente, voltando às lojas, a loja dele tinha mês que já não era legal, que já não estava legal, aí já não vendia, as pessoas voltaram a viajar, as pessoas voltaram a viver, vender ficou cada vez mais difícil. Então, a minha loja começou a bancar. Mas aquilo, voltou para isso aqui. Ela bancava só, entendeu? As contas. Para além, para você respirar, não tinha. Né? E 2 crianças de colégio, aí um fazia judô, e a outra também ia ter que entrar na natação. E como é que eu vou pagar 2 natação? Agora não é mais judô, são 2 natação, enfim. Então as coisas começaram a ficar muito difíceis. E com tudo isso, né, a gente estava vivendo ali um recém-pós-Covid, né? O mundo depois da Covid, logo no início ali. A minha sogra, ela não pegou Covid, ela chegou a pegar Covid, ela tinha anticorpo, né? Então a gente descobriu que ela teve Covid, mas que não teve sintoma. Mas naturalmente por alguma complicação, não sei dizer, porque eu não tenho CRM, num dado momento, ela teve que ser internada e ali ficou.
E meu marido já não tava bem na loja. A loja dele tava muito, sabe, ele já tava muito angustiado com aquilo, com aquela vida ali, né? De, caraca, nunca dá, nunca dá, nunca dá, nunca dá. E eu me lembro de chegar pra ele e dizer pra ele, olha, vambora, né? E ele não podia vir, como era um filho único. Ele jamais sairia do Brasil e deixaria a mãe sozinha. Ela era uma pessoa doente, precisava de cuidados, da presença dele, enfim. Então, eu sabia que depois que ela falecesse, isso seria uma questão, né? Vir embora. Então, ele ainda teve aquela coisa de negar, né? Eu falei, amor, pelo que você tá me falando, a médica, eu acho que eu pensava, né? Eu não falava pra ele. Eu acho que a mãe dele não sai do hospital mais, pelo que ele tá falando, mas ele tá achando que ela vai sair, ela não vai sair. Eu tinha passado por isso com a minha mãe. Eu acho que a médica faltou ser um pouco mais clara com ele, porque ele tá viajando na maionese. Aí a médica me ligou. Olha como é que Deus age, né? E a gente ficou aquilo na cabeça. E eu peguei assim, se ela for dessa vez, então vambora. Não vou ficar mais aqui. Não vou ficar mais, não aguento mais essa vida. E a médica me ligou. Ela, olha, a senhora é esposa do Luiz, pensou, olha, a situação... Eu falei, não, que bom que a senhora quer falar comigo, porque eu tava querendo falar com a senhora mesmo. Mas pelo que ele tá falando, eu acho que... Ela, não, é isso mesmo, mas eu acho que ele não entendeu. Cheguei em casa, vocês vão entender porque eu tô contando tudo isso pra vocês. Cheguei em casa, falei pra ele assim, então, vamos conversar? Eu acho que você não tá entendendo o que a médica quer dizer. Ela não vai sair do hospital. Então, foi ali uma semana de luto. E ela ainda viva, né? Ainda respirando. Com aparelhos ainda. Uma semana que ele viveu aquele luto ali. Né? Ele jura? A médica falou isso? Eu falei, falou. Eu acho que ela não conseguia dizer todas as palavras, então eu vou te dizer. Ela não vai sair do hospital. Entendeu? Aconteceu. Aconteceu comigo, tá acontecendo com você e vai acontecer com um monte de gente. Infelizmente. Então ele passou ali uma semana de muito luto, muito triste, muito, né? E eu pensando, é agora que nós vamos embora. Porque a gente tá financeiramente capenga. Já chegamos a atrasar, nem na pandemia a gente atrasou, mas chegamos a atrasar 2 meses de escola dele, do mais velho. Não seguidos, graças a Deus. Acho que esse cara eu tinha nem pago. Atrasamos 1 mês, aí conseguimos pagar, e depois atrasou de novo por 2 vezes. Por 2 vezes a gente atrasou a escola do mais velho. E aquilo me consumia muito. Aquilo, eu falei, não quero a vida que meus pais tiveram. Aceitar que a gente não tem. Tem gente que tem, a gente não tem. Não dá. A gente fez a nossa parte, a gente tentou, a gente abriu negócio, a gente empreendeu, a gente teve coragem de empreender de novo. E não tá pagando as contas, né? Não tá pagando a escola, que é o principal. Pra quem depois de ser pai e mãe, é filho. A vida gira em torno das crianças. Não tá dando pra pagar a escola? Não dá. Aí, ele passou aquela semana de luto. E ainda não tinha a cidadania dele. E eu, cara, vai vendo sua cidadania e tal, não sei o quê. Aí a gente conversando ali, uma sexta-feira, uma quinta, não lembro o certo. A gente tava na cozinha conversando, eu falei, olha, por que você já não vai ver a sua cidadania? Vai ver a sua cidadania. Porque até ficar pronto, né, pra gente poder ir e tal. Já que sua mãe tá indo, a gente vai ficar fazendo o quê aqui? Passando perrengue, sabe? Vendendo almoço pra comer a janta, não tá dando. Vambora. Pelo menos nossos filhos na Europa vão ter um ensino de qualidade que a gente não precise passar por isso, por essa situação. Porque é humilhante, gente. É frustrante demais. Dói muito atrasar a educação dos seus filhos. Você não quer isso. Dói muito. E eu via o quanto isso doía nos meus pais, o quanto isso angustiava. E eu não queria isso na minha vida. E fora isso, o padrão de vida que meus filhos... Que eu sabia que eu não ia conseguir acompanhar dos meus filhos. Eles não teriam como acompanhar aqueles padrões de vida. Iam começar nas férias de aniversário e iam terminar nas férias de julho, com 15 anos, que vão pra Disney, meus filhos não iriam, eu nunca fui. Eu não queria isso pros meus filhos. E eu acho que é justo mamãe não querer isso pros filhos. Eu sei, e não julgo meus pais por isso, acho que eles fizeram o melhor que eles puderam. Eu teria feito se eu tivesse ficado no Brasil, se eu não tivesse oportunidade de sair do Brasil, eu teria feito. Por mais que eles não conseguissem viver o padrão de vida, eu teria feito. Por isso eu não vou colocar no colégio particular, não. Eu vou dar meu rim pra eles estudarem bem, né? Meus pais de origem não erraram, eles acertaram. Então, eu comecei a falar, olha, por que que... Aí, nesse dia, que foi... Aí, vocês vão entender porque eu contei tudo da minha sogra, enfim. Vai vendo. Faz o seguinte, liga pro despachante e deixa ele vendo. O máximo que vai acontecer é você ter a cidadania portuguesa e a gente não ir, né?
Nossos filhos um dia vão poder usufruir. Vai vendo isso. E ele né? Vou ligar pro despachante. E ele ligou pro despachante e teve que desligar a chamada do despachante porque ele entrou uma outra chamada, que era do hospital, dizendo que minha sogra tinha acabado de falecer. Então ali, ele me olhou e falou, é confirmação, né? É Deus colocando a mão e dizendo, é isso mesmo, vai, seu tempo aqui acabou. A gente entendeu dessa forma, né? E minha sogra dizia isso, a gente esteve no Brasil há pouco tempo, a passeio, eu fui ao Brasil com meu marido e meus filhos em abril, e uma grande amiga da minha sogra, que ficou com ela até o final, falou isso assim, sua mãe sempre dizia que o dia que ela fechasse os olhos, você ia embora para Portugal. E foi exatamente o que aconteceu, exatamente. Ele tava com o despachante na linha, ele olhou assim, o hospital tá me ligando, já te ligo, aí desligou com o cara, deu no hospital. E dali, a gente resolveu ir para Portugal, então... 21 minutos, olha, eu falei que ia fazer 25, 21. Foi basicamente isso. A gente foi ali que veio a decisão, né? Por questões financeiras, de uma classe média, depois, isso é papo pra manga. Vão vir outros vídeos que espero que vocês gostem desse. Fica aqui registrado. Mas foi isso, basicamente, segurança e financeiro. Principalmente as escolas particulares do Brasil que estavam inviáveis pra gente. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Aqui, compartilha também aqui. Não sei se compartilha também, que eu não tô acostumada com esse vídeo aqui. Até a próxima. Acho que ficou legal. Será que ficou bom?